O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira, comigo está a São José Almeida, redatora principal. Bom dia. A Sónia Sapaz, editora de política. Olá. E a Sofia Rodrigues, da editoria de política também. Olá. Esta semana temos ministros, muitos, 19, mas poucas caras novas e algumas promoções. No PSD temos já 2 candidatos à sucessão de Rui Rio. Miguel Pinteluz juntou-se esta sexta-feira a Luís Montenegro. E no CDS não temos praticamente ninguém. Ao fim de uma reunião de 6h30, não há muitos candidatos à sucessão da Assunção Cristas, que já disse que deixará em breve o lugar de deputada. Mas vamos primeiro ao governo. António Costa construiu um governo para durar apenas 2 anos, como disse Francisco Assis, São José? Não é um governo para durar 2 anos e o governo tem condições parlamentares para durar 4. O que de facto se sabe ao nível da estratégia de condução da legislatura é que o António Costa pensa ou está preparado para em 2021, na altura das autárquicas, depois da presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre. Um ano que começa com as presidenciais, em janeiro, portanto está preparado para fazer uma remodelação que lance o segundo ciclo do mandato. Agora, não me parece que disto se possa concluir que é um governo para 2 anos, porque na altura haverá ministros que serão substituídos, mas haverá outros que continuarão. Por isso é que ele optou... Um governo para 2 anos é pressupor que o governo ao fim de 2 anos cai no Parlamento, não é? Mas por isso é que ele então optou por manter ministros mais desgastados, como o da Educação, o Tiago Brandão Rodrigues. Eu não sei se foi por isso que ele manteve o Tiago Brandão Rodrigues. Não faço ideia. Há algumas continuações que surpreenderam. Que me surpreenderam. Nomeadamente, surpreendeu-me a manutenção de Eduardo Cabrita na administração interna. Não porque Eduardo Cabrita não tenha cumprido, ele cumpriu o que lhe estava destinado, mas porque é um ministro que está muito desgastado politicamente, sobretudo pelo caso das golas, não é? Inflamáveis. E isso, não sei, eu penso que teria sido inteligente, mesmo colocando o Eduardo Cabrita noutra pasta, ou não o retirando do governo. Ou então deixando a mulher e tirando Eduardo Cabrita. Pronto, isso é uma opção que é do primeiro-ministro, não vou entrar aqui a discutir se é melhor a mulher ou o marido. Mas penso que ele devia ter sido preservado, porque parece-me que inicia este mandato como Ministro da Administração Interna, de facto, com uma grande exposição pública. O Ministério da Administração Interna já assim, em si, é dos mais complicados de gerir, não é? E penso que com o caso das golas, Cabrita ficou muito exposto mediaticamente, muito, não sei, mas... O Primeiro-Ministro acaba por querer dar com este governo a ideia de que há uma continuidade muito forte em relação ao anterior mandato. Uma coisa que podíamos achar que correria ao contrário por causa do fim da geringonça, não é? Não havendo geringonça vai tudo mudar, o governo vai ficar mais à direita, a governação vai ser diferente. E eu acho que ele quis mostrar que as prioridades estavam definidas e há essa continuidade. Este governo estava previsto que fosse mais ou menos assim desde a última remodelação, porque na última remodelação ele reorganizou tudo, escolheu pessoas que podiam ficar, logo na altura se explicou Foram isso. contratadas para mais outro mandato. Foram contratadas a pensar no pós-eleições
E ele demonstrou que era mesmo isso que queria fazer. Portanto, chamou o Pedro Nuno ministro porque queria que ele continuasse ministro, pôs a Mariana Vieira da Silva num cargo de ministra porque queria que ela continuasse, e de facto isso confirmou-se. É esse tal lado de continuidade. Depois o que há ali é o reforço político de algumas peças que já se tinham mostrado fundamentais também para a condução política do governo deles. Estou a pensar na Mariana Vieira da Silva, no Cisa Vieira, nos ministros no das Finanças, nos 4 ministros que acabaram por subir a ministros de Estado e que ele justificou como sendo precisos também para coordenar a presidência do Conselho da União Europeia que Portugal vai ter no primeiro semestre de 2021. Mas há aqui... O resultado de tudo isto é que não houve grandes surpresas, não é? Só há 2 caras verdadeiramente novas a entrar ali. Mas há aqui 2 sinais, por exemplo, Cisa Vieira, como tu dizias, foi promovido, é o número 2 do governo, o Ministro da Economia, isso não acontecia desde Álvaro Barreto, no governo de Santana, que durou 7 meses. E outra separação importante, que é a criação da pasta da modernização, da modernização do Estado e da administração pública, que retira uma pasta importante ao Centeno, embora seja dada a alguém da confiança de Mário Centeno, mas será que isso também não significa que é uma preparação da saída de cena de Centeno? Se ele sair a meio do governo, uma parte importante já fica destinada. Penso que a criação deste ministério, para mim, significa muito mais que isso. Não é questão de tirar ou não a Centeno, porque Centeno terá sempre a palavra final sobre os valores financeiros envolvidos. Parece-me que é uma todos Centeno, não é? É uma das mudanças que eu penso que é mais importante no governo, porque para já quem vai para a pasta, Alexandre Leitão, não é uma pessoa de confiança de Centeno, é primeiro que isso uma pessoa de confiança de António Costa. E é uma importante dirigente do PS, mas eu só hoje em dia, mas sobre a questão da direção falarei depois. Sobre a pasta da administração pública, eu acho que é o assumir claramente por Costa de uma das coisas que no programa eleitoral do PS e no discurso dele foram muito salientadas no período de campanha, que é o pensamento político de Costa. E o projeto político de Costa assenta no Estado como centro de uma política de redistribuição de riqueza. E ao fazer esta pasta, ao criar este ministério, Costa junta precisamente as 2 áreas que podem permitir a renovação do Estado e da prestação dos serviços pelo Estado. Por um lado, pode reorganizar carreiras e racionalizá-las em função do que é a modernização administrativa da própria função pública. E isto está centralizado numa pasta, pode agilizar a questão, pode facilitar e, ao mesmo tempo, mostra a importância política que isso tem para o Primeiro-Ministro. E o que eu acho que também faz, além disso, é dizer que a questão das carreiras do Estado e a questão da administração pública não é exclusivamente, nem pode ser gerida exclusivamente em função do dinheiro. Não, mas é isso. Gastos, é isso que eu estava a dizer. Isto é mais importante do que só fazer contas. A reorganização da função pública ao nível das carreiras em coordenação com o que é o evoluir tecnológico dos serviços. Porque até aqui nós fizemos uma avaliação pura e simplesmente orçamental desta questão. Serviços públicos, menos dinheiro, mais dinheiro. O que é que se concluiu ao fim de 4 anos? Que tens imensos problemas. Temos imensos problemas e não é só na saúde. Não é só o ordenado dos funcionários públicos. Hoje temos várias escolas fechadas porque não há funcionários auxiliares Sim, escolas, não há por exemplo. Há 2.000 turmas sem professores, não é? E, portanto, aqui ao colocares uma pessoa que não é só das contas, também dás uma sensibilidade diferente, mostras que
que têm uma sensibilidade Esta diferente à questão. semana falei com o José Abrão, que é sindicalista, é membro da Comissão Política do PS e dirigente da FESAP, e ele realmente tem essa expectativa. Defendeu uma solução parecida na Comissão Política e na altura o António Costa não lhe respondeu, e depois ele ficou muito agradado pelo facto de ter ido para a frente esta solução, que aliás já houve com Guterres nos anos 90 com Alberto Martins. Mas a expectativa que ele tem é que o Primeiro-Ministro agora tenha abertura para negociar, por exemplo, um calendário, um acordo para a legislatura de aumentos da função pública. António Costa já fechou completamente a porta a mudarem leis laborais, mas achas que há essa possibilidade, então, de Eu poder penso que António Costa, acordo? ao criar este Ministério, vai mudar a própria lógica dessas negociações. Porque não vai ser só aumento e reposição do tempo integral das carreiras. Não pode ser isso. A criação deste Ministério, para mim, significa que vai ser dada a importância, vai ser estudado as próprias carreiras, a estrutura das carreiras e a organização da administração pública. Portanto, eu admito que possa até terminar numa revisão de carreiras. Eu penso que não podem. Ou não? Não sei, pode ser uma redução, pode uma ser uma revolução. Uma grande revolução, mudança. sim, uma grande mudança ou uma pequena mudança, não sei. Mas penso que a criação deste Ministério indicia que não vai continuar tudo na mesma, Mas não é? concretamente, em relação à pergunta que tu fizeste, o Primeiro-Ministro chegou a dizer em entrevista, que eu lembro de ter ouvido, que se as condições se mantivessem, havia lugar para poderem aumentar os funcionários públicos. Sim, mas não pode ser só isso, penso eu. Eu gostava de dizer outra coisa em relação ao governo, porque há, de facto, uma grande continuidade no governo. Eu acho até que essa continuidade é uma forma até de dar uma estabilidade que aparentemente no Parlamento não está tão garantida porque não há acordos. Mas eu acho que há grandes mudanças neste governo. Achas? Não mudando muito pessoas, Pois, então explica há lá. grandes mudanças no governo. Por um lado, há um reforço claro da direção política máxima do PS. Ou seja, o governo tem 19 ministros, 9 são do PS. Destes 9 do PS, 6 são membros do secretariado. Eram 3 do secretariado no anterior governo, e o secretariado é o órgão de direção política cotidiana do Isso PS. é bom ou mau haver Eu acho que é bom e que sobreposição? tem a ver com a necessidade de haver uma grande coesão política no governo, precisamente com o quadro parlamentar que existe. Mas também pode dar sinais de dificuldades de recrutamento. Não, um governo que tem 10 independentes não me parece que tenha dificuldade de recrutamento de pessoas fora do PS. É sempre Independentes questão do aparelho. próximos do Se o aparelho é uma PS. coisa boa ou má, não é? Não, mas isso, eu acho que do ponto de vista do combate político, isto é um sinal claro e que eu penso que é positivo. Depois há uma outra mudança muito grande, que é regressam ministros de Estado, não é? E regressam ministros de Estado dando um peso institucional O Ministro à de Estado pessoa. tem mais autoridade? Num Tem, Conselho de porque Ministros? coordena áreas. É ministro de Estado e coordena, e aliás Costa assumiu que eles estavam ali para coordenar áreas. E isto é, do ponto de vista institucional, dá um peso a estas pessoas e ao governo que o outro não tinha. E é uma mudança. Passou a haver uma hierarquia clara. E depois há uma outra mudança que eu acho que está associada às pessoas que entram, que sobem e acho que mudam, ou às novas competências que ganham, que é este governo, num parlamento e numa legislatura em que não há acordos prévios à esquerda, este governo é um governo com um perfil mais ao centro do que o anterior. Claramente pelas personagens que são os 4 ministros de Estado, nenhum deles é da esquerda do PS. Mesmo Mariana Vieira da Silva, do que eu conheço e do que sei sobre o percurso dela no Deixa-me só PS, dizer, é Mariana mais Vieira da Silva, é Pedro o Augusto Cisa Santos Vieira, Silva, Augusto o Pedro Santos Silva, Mário Mário Centeno. Centeno, exatamente. São pessoas que alinham por um perfil moderado dentro do PS.
E depois a hierarquia das pastas, com Pedro Cisa Vieira em número 2, Ministro da Economia, conhecendo as pessoas mais ou menos, o perfil de Cisa Vieira, vai dar... Eu acho que este governo traz 2 grandes apostas. A dinamização do investimento na administração pública e a renovação da administração pública, e também a aposta na dinamização económica da sociedade portuguesa. Acho que é a leitura que eu faço. Sónia, só para terminar aqui... fazer o pleno. Sim. Diz. Só para terminar esta parte do governo, há aqui um assunto que eu gostava de falar também, que tem a ver com as famílias, porque já se percebeu que há algum mal-estar relativamente ao afastamento da Ana Paula Vitorino, em que o próprio marido e ministro da Administração Interna também veio dar eco disso. Houve uma preocupação de António Costa de separar membros de famílias ou não? De resolver essa polémica ou tentar pelo menos acalmar a polémica? Acho que houve claramente essa tentativa, porque isso começou a saber-se, aliás, antes do próprio governo tomar posse, antes de se conhecerem os membros do governo, começou a perceber-se que iria haver essa divisão essa seleção, e que não integrariam este governo membros da mesma família. Uns aconteceu naturalmente, Vieira da Silva sai porque por decisão própria fica Mariana Vieira da Silva. No caso de Ana Paula Vitorino terá sido uma opção do Primeiro-Ministro. É pelo menos o que se deduz de tudo o que foi escrito depois e dito, inclusivamente dessa partilha de uma publicação que o próprio ministro no fundo, fez, Ana Paula Vitorino dela, acha que foi injusto, não é? O afastamento dela por esse motivo. Parece achar, ela e o marido parecem achar que foi injusto. Agora, esse era um problema que António Costa tinha para resolver e pelo menos acho que entendeu a mensagem e foi uma das lições que tirou do último ano de governação. Resta que não haja problemas desses agora, não se venham a descobrir... Que não se venham a descobrir problemas desses no governo, porque seria altamente... Mas como há poucos novos também, pode ser que não se descubra nada. Vamos ver. Não, há uma coisa ainda a esse nível que está para se ver, não é? Que é a questão dos familiares nos gabinetes. Nos gabinetes, exatamente. Que vamos ver o que é que muda nos... Santos, e outros casos, vamos ver o que é que muda nos gabinetes. Pois, nos próximos dias já conseguiremos saber. Bom, voltando a página para o PSD, Miguel Pinto Luz anunciou esta sexta-feira que é candidato a líder, mas quem é que é Miguel Pinto Luz? Alguém o conhece no país? Tirando Cascais. Ele é de facto pouco conhecido no país e até dentro do PSD. Tem no currículo o facto de ser vice-presidente da Câmara de Cascais, não é? Que é uma das câmaras mais importantes que o PSD tem. É o segundo maior orçamento autárquico neste momento. E ele, na candidatura dele, sabem que é difícil esta disputa. Isso é mais ou menos assumido. É mais ou menos assumido que é muito difícil a disputa, sem ainda se saber com certeza todo o quadro se Rui Rio sempre será candidato a líder a um novo mandato. E ele apresenta-se por... creio, porque quer marcar terreno para o futuro, e portanto será uma construir currículo. Está a construir e tem feito algum trabalho dentro do PSD nesse sentido, porque de facto ele não é muito conhecido e do país ainda muito menos. Não é? E o Rui Rio ainda está a ponderar se avança ou não? O Rui Rio está a usar uma das armas que ele tem, que é a gestão do tempo e do calendário. Portanto, ele na próxima semana, ele está a gerir tempo, na próxima semana assumirá o seu lugar de deputado. Depois, quando começar a ser discutido o programa de governo, assumirá o papel de líder da oposição.
Vai ser uma novidade ou não? Não sei se será líder da bancada, isso não Pois, sei. eu estava a pensar nisso, de líder Mas da bancada. será líder da oposição, com certeza que será ele a intervir e a interpelar o Primeiro-Ministro e o Governo nesse debate, e eu acho que é assim que ele quer aparecer perante o país e os militantes. Não sei se vai dizer se é candidato ou não antes do próximo Conselho Nacional, que estará ali no final de outubro, no final deste mês e primeira semana de novembro, porque ele de facto tem também nas suas mãos a gestão de todo o calendário interno, e é com isso que ele está a jogar. Tu acompanhaste esta última reunião do Conselho Nacional, não houve, como é que foi? Não houve verdadeiramente muitas críticas a ele? São pessoas mais da área da de Rio? Comissão É da Política. Comissão Desculpa, Política, exatamente. da Comissão Política Exatamente. é uma Comissão Política que lhe é Favorável, que lhe e, é portanto, favorável. daí não se Portanto, percebe nada. Dele, aí não se percebe Mas ele foi nada. incentivado a Sim, tanto quanto continuar. se soube, foi incentivado Mas há aquela a frase continuar. especial de José Silvano, que é o secretário-geral, que diz que foi quase unânime. É, praticamente Quase. unânime. Praticamente unânime. O que até criou mal-estar dentro, enfim, ali na direção, porque acharam que foi uma frase infeliz. Mas tanto quanto sabemos, não houve, digamos, pessoas a assumir que alguma crítica ou alguma posição que não fosse de considerar que o líder tenha condições para continuar e para se candidatar novamente ao cargo. Portanto, agora o que se pode esperar agora é no Conselho Nacional. Embora o Conselho Nacional ocorrendo já depois, portanto no final do mês ou na primeira semana de novembro, não terá muitos críticos Também de Rui Rio. porque já não são deputados, portanto já não são deputados, não têm pois, lugar pois. no Conselho Nacional. Podem ter como presidentes de distritais, e aí têm, mas como deputados não têm. E os deputados novos foi ele que E os os escolheu. deputados portanto, novos foi ele que os escolheu, portanto as listas são... à partida será são- um Conselho Nacional mais Pode ser um favorável. Conselho Nacional mais favorável. David Justino dizia esta semana que não estava muito no feitio de Rio desistir ou virar as costas ou ir embora. Parecia que ele estaria... teria sido uma das pessoas que o terá incentivado Sim, a ele publicamente continuar. já o incentivou e houve outros vice-presidentes que publicamente o incentivaram. Ao que parece também o Rui Rio estará mesmo a ponderar até questões pessoais. Que é mudar-se para Lisboa definitivamente? Não, questões do foro pessoal, questões que ele está, de facto, ele sente desgaste da função por causa enfim, da turbulência interna do aparelho, e ele sente muito isso e, portanto, estará a ponderar todos esses fatores. Mas é óbvio que ele não é uma pessoa de desistir, não é? Tem demonstrado isso, ele é muito persistente. Sim, mesmo sabendo, há quem diga mesmo sabendo que não é uma disputa fácil, ou que pode não ser uma disputa interna fácil, mas que pelo menos cumpriu a sua missão e aquilo Até ao que fim. ele acha que é a sua responsabilidade até ao fim. E há aqui uma coisa curiosa que é, se avançando, como está visto, Miguel Pinto Luz tem 42 anos, Luís Montenegro, se não me engano, tem 46, Rio está 61, nos 60, portanto significa que podemos ter aqui uma mudança geracional no PSD bastante grande. E será que também é necessário ao PSD uma mudança, uma outra geração? Essa mudança já ou era não? pedida nas eleições de há 2 anos, quando os dois candidatos tinham ambos 61 ou 62 anos. Portanto, essa mudança, nessa altura, achou-se que o PSD de facto não devia estar a fazer uma disputa eleitoral interna com 2 candidatos com essa idade, e Que é Santana e que era Rio. Santana Lopes e Rui Rio, e de facto acho que essa questão volta a estar em cima da mesa, porque pode haver aqui não direi um confronto, mas uma disputa entre 2 gerações de políticos do PSD diferentes. Eu gostava de clarificar uma coisa, porque nem toda a gente tem a obrigação de saber isto de cor, e para nós acaba por ser mais claro.
o facto de haver 3 candidatos, neste momento só há 2 candidatos assumidos, o facto de haver 3 candidatos ou mais no PSD, e atendendo às alterações que houve em 2012, há a possibilidade de se ir a uma segunda volta. A uma segunda volta de eleições internas, o que significa, imagina que passa à segunda fase Rui Rio e Luís Montenegro, pode haver aqui um apoio de Miguel Pinteluz ou um apoio de outro candidato qualquer a um dos dois. E isso... Portanto, quantos mais candidatos existe agora, mais podem fragilizar Rio se ele for candidato. E pode ser nisso que também o Miguel Pinteluz está a pensar, não é? Ele numa primeira fase marca o seu peso, quanto é que eu valho mesmo, e no futuro de onde é que eu parto, e numa segunda fase apoia, não há de ser Rui Rio, obviamente, apoia Luís Montenegro se for ele a ganhar. Pode ser essa a jogada dele, pode ser nisso que ele está a pensar, e enfim, é uma estratégia. E já se percebeu, São José, qual o relacionamento destes 2 candidatos com o PS? Montenegro, acho que já tornou claro que se for eleito líder não vai lá estar para fazer nenhum tipo de acordo. Não é com isso que o ele PS, disse. Atenção, não foi isso que ele disse. Ele foi muito claro e muito subtil, mas muito claro. Ele diz que com ele o PSD não aprova orçamentos do PS. Pronto. Orçamentos é uma coisa. Pode viabilizar. Não aprova, não, e até mesmo que vote sempre contra. Tá bem. A questão que se espera, ou a expectativa que há sobre o relacionamento do PSD com o PS, passa por outro tipo de questões que são também estruturantes e que são outro nível de acordos sobre outras matérias, desde a justiça, ao sistema político, às questões europeias. Mas pelo menos não fará aquilo que Passos Coelho dizia. Sim, a questão da reforma da administração pública, por exemplo. Portanto, aí é que o PSD terá ou não que vir a jogo, porque aí são aquelas matérias, os pilares do regime, não é? E que obrigam ao tal consenso dos 2 maiores partidos. Ou pelo menos a tradição em Portugal é essa. E isso eu não acredito que seja quem for o líder do PSD daqui a 2 anos, seja Rio, Luís Montenegro, Miguel Pinteluz, qualquer outro candidato que venha a surgir, que se, por exemplo, o PS disser que quer fazer uma revisão constitucional, ou disser que quer alterar o sistema político, ou disser que quer alterar o sistema de justiça, ou quer alterar as carreiras da função pública, e discutir isso com o PSD, eu não acredito que quem quer que seja que esteja no PSD tenha condições para dizer não, porque eu contigo não falo sobre nada. Não é? Porque tem a ver com o próprio peso do PSD na sociedade portuguesa e mas o papel agora do faz PSD. parte do discurso faz deles parte do se distinguirem uns dos outros. Sim. Agora é o Luís Montenegro sentiu necessidade deixa-me só dizer mais uma isso. coisa. Luís Montenegro e Miguel Pinteluz inserem-se dentro de uma tendência dentro do PSD, que é a chamada tendência de Sá Carneiro, ou seja, uma linha estratégica de política de alianças criada por Sá Carneiro, quando foi obrigado a virar-se para o CDS, porque Mário Soares nunca lhe deu nenhuma hipótese de ele participar de qualquer forma nos governos do PS, na fundação da democracia. E é por isso que nasce a AD. E estes 2 candidatos estes 2 candidatos inserem-se nessa orientação de alianças estratégicas sem ser com o PS. Rio insere-se numa tradição mota-pintista, criada por mota-pintista, Barbosa de Melista, portanto tem a ver com a criação também do PSD, mas aqueles que achavam que devia haver sempre diálogo, mesmo que não fosse com acordos assinados, e que depois vieram, Mota Pinto, quando regressa ao PSD, vem a fazer o Bloco Central, não é? Portanto, estas 2 orientações estratégicas, nestes momentos, aparecem sempre dos 2 lados, já com Santana e com Rui Rio, há 2 anos, essa questão surgiu, não é? Depois, daqui a 1 ano ou 2, quando for para jogar a sério, no Parlamento, eu não acredito que nenhum líder do PSD possa dizer que não.
Mas, Sofia, estavas a dizer, Montenegro sentiu necessidade de vir Sentiu clarificar necessidade por de contraponto. dizer por Rio. contraste à estratégia que tem sido seguida por Porque Rui Rio. Rio admite viabilizar orçamentos. É assim, o Rui Rio nunca foi muito claro sobre essa matéria especificamente. O que ele disse é que não estaria tão interessado em estar a discutir pequenas ou coisas pequenas orçamentais, mas sim ele está interessado em discutir grandes reformas e é nesse sentido que está disponível para fazer entendimentos com o PS, grandes reformas sobre o sistema político, a justiça, a descentralização, sobre o qual os dois têm um acordo, Rui Rio e António Costa, e portanto é sobre essas matérias, ou a segurança social também, sobre essas matérias que ele até quase diz que veio para líder do PSD para com essa missão. Mas neste momento neste contexto político, Luís Montenegro quis distanciar-se dessa estratégia e quer mesmo até fazer um contraste e por isso disse que com ele não estará cá para aprovar orçamentos ou para... Sónia, e no CDS? Ontem houve mais uma reunião, houve a reunião do Conselho Nacional que durou 6h30. Só há um candidato que é o candidato daquela tendência mais conservadora tem, ou seja, ninguém está interessado em liderar o CDS. Quando eu digo ninguém, da área da Associação Cristas, de Paulo Portas, da área de quem tem estado a comandar os destinos daquele partido. O partido está assim tão mal, ninguém diz nada. O que é que se está a passar? Não me parece nada disso. Acho que estão a gerir, como Rio no PSD, estão a gerir o timing perfeito para avançarem. Agora, tu há bocadinho estavas a falar de uma questão geracional no PSD e eu lembrei-me imediatamente da mesma questão no CDS, porque o CDS tinha uma líder de 40 jovem, anos, exatamente. mas parece que vai fazer na mesma essa renovação geracional, porque de facto as pessoas em quem se fala que podem avançar são muito jovens. Um deles é o líder da Juventude Popular, que tem 30 anos. 30 anos. O João Almeida, que é outro, também é muito jovem, é mais jovem que Assunção Cristas. Portanto, essa questão também se vai colocar no CDS. Eu não creio que vá haver falta de candidatos no CDS. Ainda não decidiram, por algum motivo, ainda não avançar. Talvez a Sofia até saiba explicar isso melhor do que eu. Tem a ver também com uma questão muito específica destas eleições, que é o facto do CDS ter ficado reduzido a um grupo parlamentar de 5 pessoas e a única que lá está e que pode fazer uso do seu lugar de deputado para ter palco como líder é João Almeida. Não há mais ninguém que... E achas que o líder deve ser alguém que é deputado? Eu não acho que isso tenha de ser necessariamente assim, mas num partido pequenino veria vantagens em isso acontecer, em haver essa coesão, sim, em a voz ser só uma. Porque num partido pequenino tu tens 2 vozes. Pequenino, agora eu digo pequenino porque tem 5 deputados. Então vamos só recapitular, que eu já estou perdida. Os 5 deputados são o João Almeida, Cristas, Ana Rita Bessa, João Almeida, Cecília Meireles e Telmo Correia. Telmo Correia. E eles ainda estão a ponderar se avançam. Sairá daí. O Telmo Correia disse que não é? Não, a Cecília também não. O único que mais de facto, provável é o João Almeida. Terá condições é o João Almeida, sendo que Assunção Cristas já disse não era candidata, obviamente. Ribeiro Castro dizia, não sei, há 1 ou 2 dias, de que o CDS está num triângulo das Bermudas, ou seja, está entre a Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD. Isso quer dizer que vai ter uma tarefa muito mais difícil, é isso que ele quer. Ele que já foi líder do CDS também numa circunstância complicada, depois da saída de Portas, não é? Sim, e depois de uma derrota eleitoral numas legislativas. Sim, e deixa-me... Sim, está o CDS tem apenas 5 deputados, um número que é próximo daquilo que já teve, não é? Mas o contexto é diferente, não é? Porque tem outros partidos com assento parlamentar ali
estou a falar do Chega e da Iniciativa Liberal, ali Achas que que podem pode correr marcar o risco de um dia a Iniciativa terreno. Liberal ser maior do que o CDS? Por Assim, exemplo? o CDS corre... Tem esse medo? Corre o risco de Ser acabar, de ser ultrapassado. extinto. Corre esse risco e eles têm essa noção. É por isso é que eu acho que eles neste momento ainda estão digamos, a lamber as feridas. Ainda estão com tempo para ver o que é que lhes aconteceu, porque de alguma forma esta derrota era inesperada nesta dimensão. E portanto eles ainda estão a tentar perceber o que é que Pires de Lima aconteceu. avançou uma explicação há dias de que a Assunção Cristas bateu demasiado no PS e que para os eleitores do CDS foi exagerado de alguma forma porque não se reviam naquele diagnóstico que ela fazia. Sim, ele fez essa crítica, ele já apontou publicamente alguns que ele considera terem sido alguns erros estratégicos. Um deles ele aponta que é esse, não só uma oposição muito forte, mas também o facto de ter dito que não viabilizava um governo PS de forma nenhuma, em contexto nenhum. O que para alguns eleitores que se calhar queriam alguns eleitores da área do centro-direita que quisessem que até não vissem mal num governo PS, mas que não quisessem um bloco forte ou um PS dependente do bloco, isso inviabilizou alguns votos no próprio CDS. Eu acho mesmo que isso vai ser a posição que a futura direção do CDS mais depressa vai rever. Porque se nós olharmos para o perfil do Parlamento, nós vemos que os 108 deputados do PS, com os 4 do PAN, com 1 do LIVRE e com os 12 do PCP, somam quase os 116, não é? Não, isso ultrapassa muito os 116, muito. Não, desculpem, não é, sem o PCP, desculpem. Portanto, se juntar o CDS... Ficam com 113, com o PAN e com o LIVRE. Com o LIVRE, não é? E se juntar o CDS, ele consegue... Aqui, portanto, pode Sim, haver... mas essa curioso. crítica do Pires de Lima, dentro do CDS, o que perguntam é, e como é que faríamos? Faríamos o contrário e isso implicaria renegar toda a herança da PAF. Se calhar na anterior legislatura não era possível. Sim, mas pode dar visibilidade parlamentar ao CDS. Nesta legislatura talvez já seja possível. Na anterior não era. Pode dar visibilidade parlamentar ao pergunta... CDS. O CDS pode, afinal, ser um partido que conta. Bom, ontem era muito interessante porque nesse contexto do CDS ser um partido que conta, apareceu, porque é Conselheiro Nacional, tem inerência, José Manuel Rodrigues, que neste momento é Presidente da Assembleia Regional da Madeira. Sim, na Madeira desceu o CDS, mas foi para o Governo. Mas foi para o Governo e foi essencial, é uma peça essencial e, portanto, toda a gente lhe dava os parabéns. Era um vencedor, era um vencedor. Ser o único vencedor, o único sol, como alguns até lhe disseram, és o sol desta casa. Isso é muito engraçado. E ele, de facto, ele dizia, de facto, conseguimos ser aqui uma peça-chave depois de tantos anos. Porém, o CDS tem esse dilema, tem o dilema de ou se há de encostar ao PS ou se há de encostar à direita, porque de facto mas também dentro é do um dilema da vida do CDS. Dentro do CDS há quem defenda que a radicalização do discurso tem de ser feita. Porquê? Porque graças ao facto de o CDS não se ter encostado à direita, conseguiu aparecer um novo partido no Parlamento, que é o Chega, que era o que o Paulo Portas dizia sempre que com ele nunca aconteceria. À minha direita só a parede, ou o muro, ou o que é que ele dizia. E de repente apareceu outro partido. E isso é um dilema para eles também. É como é que nós deixamos escapar este flanco. Vão começar uma discussão ideológica e doutrinária, digamos assim, sobre o que é que discurso é que o partido assumirá, e isso obviamente terá também muito a ver
Que eles perderam de um lado e do com outro. o candidato a líder, ou com os candidatos, e essa discussão é o que será os próximos meses, é o que vai marcar o partido nos próximos meses. Só para terminar, podemos ter um regresso de Manuel Monteiro ou não? Tenho essa dúvida. Regresso a quê? Ao PSD, ao CDS. Ele- Um regresso, há uma candidatura... Atividade. Isso não acredito, isso não Mesmo. acredito. Candidatura não, Não. até porque Não? ele ainda não é foi, militante. Não é militante. não é militante e não foi refiliado. Ainda não está Ainda não concluído. está refiliado e, portanto, nesse sentido, nos próximos tempos, Tão creio cedo que não pode será ser. difícil. Agora pode ter. Podem apoiar alguém. Aliás, eu acho Sim. até que esse veto de gaveta à entrada do Manuel Monteiro, regresso do Manuel Monteiro para ao atrasar. CDS, que a Sofia escreveu já no online, tem a ver com uma coisa muito simples. Que é Manuel Monteiro, é evidente, não é candidato a líder nem agora, nem acho no futuro, não está para isso, não faz sentido, não. Então, o que é que ele quer? Mas se Manuel Monteiro entrasse como militante no CDS, como ex-presidente do CDS, tinha assento imediato no Senado. Tendo assento imediato no Senado, tinha assento imediato por inerência no Congresso, que vai ser realizado em janeiro. E, de facto, o que mais poderia perturbar esta transição, numa tentativa soft de transição de Cristas para outro líder qualquer do CDS, que venha a seguir, é ter no pavilhão do Congresso durante 2 dias Manuel Monteiro como senador regressado do CDS a aparecer Pode nas estar lá. televisões. Pode estar lá Paulo Portas e a pode poder ser decisivo. perturbar. Sim, mas é completamente diferente. Portas pode ser decisivo nesse sentido. Pode Manel não, Monteiro não ia ter uma intervenção direta numa decisão de quem é que ganha, não é? Mas iria perturbar completamente os trabalhos e a cabeça de muita gente. Era interessante, era. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Regressaremos para a semana, já com um novo governo completo e com a tomada de posse também. Boa tarde. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.